posteriores à celebração. Vamos lá. Fatos posteriores, ou também chamados de fatos supervenientes, né? Aqueles que ocorrem depois da celebração. Acertaram tudo aquilo lá que a gente já estudou, das negociações anteriores, fizeram o contrato, tal. Depois que ele foi feito, aí acontecem coisas que podem levar à sua extinção, certo? E aí, gente, quando a gente fala em causas posteriores, atos posteriores, nós estamos falando de rescisão, tá? Rescisão contratual. E aí é importante explicar, quase ninguém entende isso aí, ou quase ninguém lembra, tá? A rescisão, ela é o gênero, tá? Ela é a geral, certo? Rescisão contratual é o gênero, certo? E aí, da rescisão contratual, nós temos a resolução contratual, que é a extinção por descumprimento, tá? Descumprimento. E aí você também tem a resilição. E a resilição, ela é quando é por vontade bilateral ou unilateral. Tá? Bilateral ou unilateral. Isso quando é admitido por lei. Quando admitido por lei, certo? Então, gente, vocês não podem chamar tudo aí de rescisão contratual. Rescisão, rescisão. Não. Você tem a rescisão, ela é o gênero que abarca a extinção do contrato por fatos posteriores. E desse gênero, você tem as espécies resolução, que é quando é por descumprimento, e resilição. Acabei escrevendo errado. Resilição, que é quando é por vontade bilateral ou unilateral. E aí, a unilateral é quando é admitido por lei, certo? E agora nós vamos falar de cada uma delas. Primeiro, a resolução. Resolução. Vamos lá. 4 hipóteses. E vamos estudar cada uma delas. Esse é o tópico mais longo da nossa aula. A extinção aí por fatos posteriores, certo? E a resolução ela pode ter 4 hipóteses. A primeira, inexecução voluntária. Quando a pessoa, por vontade própria, deixa de adquirir o contrato, deixa de pagar, deixa de entregar, né, deixa de fazer o que tem que ser feito. Descumpre a obrigação dela por mera liberalidade, certo? E aí vamos colocar aqui o conceito delas, né? Impossibilidade da presunção, da prestação, quer dizer, da
prestação por culpa ou dolo do devedor. Tá? Podendo ocorrer tanto na obrigação de dar como nas obrigações de fazer e de não fazer. Certo? Então, olha só. A gente já pode destacar, ó, impossibilidade da prestação. Culpa ou dolo do devedor. Aquele que tem que cumprir a obrigação deixa de cumprir ela por culpa ou dolo, certo? Então, nós temos essa possibilidade aí de resolução por fato posterior quando a inexecução voluntária da obrigação, certo? E aí remetemos à leitura ainda dos artigos 389 e 390 do Código Civil. Lá. Ó. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Nas obrigações negativas, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que executou o ato que se deveria abster, certo? Então, essas aí são as causas de descumprimento, certo? Olha só. Então, se eu descumprir, eu posso, além de ter como efeito a extinção, né, do contrato, eu posso ainda ser condenado a pagar indenização por perdas e danos, juros, correção monetária e mais danos aí que eu tiver causado pela minha inexecução voluntária, certo? E aí, outra causa, além disso, além desse artigo 389 e 390, que é o mais importante da nossa aula, é o artigo 475, que aí fala da resolução. Aqui, perdas e danos. E o 475, resolução. Vamos lá ver? A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos, certo? A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, ó. Mesmo se eu decidir manter o contrato e pedir o cumprimento dele, eu posso pedir as perdas e danos pelo inadimplemento voluntário do devedor, certo? Olha só aqui o que diz o enunciado 31 do STJ. Olha só. Dependem de imputação da causa da possível resolução. Em outras palavras, o enunciado doutrinário afirma que a resolução em perdas e danos depende da prova de culpa do devedor, ou seja, que a responsabilidade contratual é, em regra, subjetiva. Tá? Isso aí é um pouco óbvio, né? Você tem que comprovar para pedir qualquer tipo de indenização nexo causal.
Você tem que comprovar que a atitude, a conduta do devedor, daquela pessoa, é que causou aquele evento danoso em seu desfavor. Senão, você não consegue pedir a indenização, certo? Então, mesmo aí nessa questão contratual, você tem que comprovar a existência do dano e também o nexo causal, senão você não vai ter a indenização por perdas e danos. Olha só ainda o que diz aí o enunciado 361 do STJ. O adimplemento substancial decorre dos princípios gerais contratuais, de modo a fazer preponderar a função social do contrato, o princípio da boa-fé objetiva, balizando a aplicação do artigo 475. Tá? O que acontece, gente? Isso aqui é aquele caso em que ocorre o seguinte. Vamos voltar para o artigo 475 para vocês entenderem. Porque aqui o 475, a gente já falou, ó, ele tem duas possibilidades. A parte lesada pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento. Então, ocorrendo inadimplemento do devedor, eu posso ou pedir a resolução ou pedir o cumprimento. Certo? E aí entra uma questão seguinte, a questão do adimplemento substancial, certo? Que é quando a pessoa cumpriu a maior parte da obrigação. Tipo, pagou de 10 parcelas, pagou 9. Daí ele não paga a 10ª. Será que é razoável pedir a resolução do contrato para daí voltar no status quo? Ou então eu pedir negociar, renegociar essa última parcela, tentar manter o contrato, tal? Aí é melhor pedir o contrato, entendeu? Porque houve um adimplemento substancial que mostra que é mais viável eu manter o contrato do que pedir a resolução dele. Pedir o cumprimento dele do que pedir a resolução, certo? E isso está muito vinculado também à questão ali que a gente já tanto falou, da função social, né, do contrato. Porque o contrato, que a gente já falou nas aulas anteriores, o que se busca sempre é a manutenção do contrato. A resolução dele, a extinção do contrato é a última via, certo? É a última coisa que vai se buscar. Sempre vai se tentar manter o contrato por conta dessa função social inerente a ele, que é de circulação de mercadoria, acordos entre as partes. Você tem uma intenção social em que se busque sempre a existência de negócios e não a extinção dos negócios, certo? Então, o adimplemento substancial vem nessa questão. Olha só, em hipótese em que o contrato tiver sido quase todo cumprido, não caberá sua extinção, mas apenas outros efeitos jurídicos, caso da cobrança dos valores em aberto, visando sempre a manutenção da avença, como diz aí a jornada, né, a proposta aprovada na 7ª Jornada de Direito Civil de 2015. Para a caracterização do adimplemento substancial, tal qual reconhecido pelo enunciado 361, na 4ª Jornada de Direito Civil, levam-se em conta tanto aspectos quantitativos quanto qualitativos. Então, não vou observar só o quanto eu paguei no contrato, mas de que forma isso impacta na manutenção dele também, tá? E aí nós vamos falar agora da inexecução involuntária. Falamos da inexecução voluntária, agora nós vamos para a inexecução involuntária, quando não tem nem culpa nem dolo do devedor pela inexecução. Certo? Inexecução involuntária. Aqui ocorre a inexecução por fato alheio à vontade dos contratantes. Certo? Ou seja, não era a intenção deles que houvesse inadimplemento, mas alguma coisa de força maior, alguma coisa que foge do controle deles aconteceu e acabou tendo o inadimplemento
da obrigação, certo? Olha só. Aí é o caso fortuito. Caso fortuito, que é o quê? Um evento imprevisível. Um evento imprevisível e também a chamada força maior. Certo? Essa força maior é o evento previsível, tá? Mas inevitável. Certo? Gente, aqui já tem como uma das, quando a inexecução é involuntária, não pode pedir perdas e danos. Já é um dos efeitos, certo? Porque eu só vou ser condenado a indenizar quando eu cometer o quê? Ato ilícito ou abuso de direito. E quando acontecer um evento de força maior, no caso fortuito, não foi ato ilícito nem abuso de direito meu. Então, a outra parte não vai poder exigir indenização, certo? É uma questão de pura lógica, né? E aí, gente, existem algumas hipóteses que a gente pode colocar aqui como ensejadoras do caso fortuito ou de força maior. Nós já vamos ver aqui. Olha só. Se o devedor se o devedor, deixa eu explicar melhor. Isso aqui é o seguinte, ó, responde, né? O devedor responde por inexecução involuntária, por caso fortuito ou de força maior, nesses seguintes casos aqui. O devedor responde. Nesses seguintes casos. Primeiro, se o devedor estiver imóvel, a não ser que prove a não ser que prove ausência de culpa ou que a perda da coisa objeto da obrigação ocorreria mesmo não havendo o atraso. Onde está isso? O artigo 399. Vamos lá ver. Calma que nós vamos explicar isso aí.
Primeiro vamos ver o artigo aqui. Olha só. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior, se estes ocorrerem durante o atraso, salvo se provar isenção de culpa ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Olha só, o que ele está falando aqui? Ó? Ele está falando que o cara já estava devendo, entendeu? Ele já estava inadimplente. E aí veio o caso fortuito, a força maior, e ele alega, não, eu não posso ser condenado aí, perdas e danos, né? Não, quer dizer, eu não pode ter a resolução no contrato, ou você exigir a obrigação, porque foi caso fortuito ou força maior. Não, meu cara, você já estava devendo. Então, você já estava em situação de inadimplência antes de ocorrer qualquer coisa. Então, quer dizer que mesmo se não tivesse ocorrido esses fatos aí de força maior, o caso fortuito, você já estava devendo, certo? Ou se ele, né, salvo se provar isenção de culpa, ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Se ele comprovar que mesmo não acontecendo o caso fortuito, coisa, esse dano aconteceria de alguma forma, né? E que ele realmente não teria como cumprir a obrigação, o que é muito difícil, certo? Então, isso aí é o seguinte, ó. Aconteceu um desastre lá, né? Um deslizamento de terra e afetou todo o comércio, destruiu a casa e tal, mas o cara já estava inadimplente, certo? Não foi por isso que ele se tornou inadimplente. Ele só não vai ter que cumprir a obrigação, ser condenado a perdas e danos, etc, etc, se o descumprimento foi realmente involuntário, ou seja, decorrente exclusivamente do caso fortuito da força maior. Se ele já estava inadimplente antes, ele vai responder, mesmo ocorrendo o caso fortuito ou de força maior. Certo? Outro caso que o devedor ainda responde, mesmo na ocorrência de caso fortuito ou força maior. O caso é, havendo previsão, no contrato para a responsabilização por esses eventos. Certo? Por meio de cláusula de assunção convencional. Tá? Onde está isso? Artigo 393 do Código Civil. Certo? Olha só, gente. Já vamos explicar isso aqui, porque isso aqui é muito importante, inclusive, para nós aqui no Mato Grosso, que temos muito disso nos contratos aí de agronegócio, né? Olha só. Artigo 393, né? O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Tá? Olha só, gente. Aqui no Mato Grosso é muito comum ter esses contratos de venda antecipada, de produção, né? Eu já nem plantei, já fiz o contrato lá, definindo a área, já colocando uma média que vai ser produzida e já vendendo com preço já prefixado e tal. E o que acontece? Deu, sei lá, um período de chuva muito maior do que o previsto e acabou estragando toda a produção. Acontece, pode acontecer. Ou uma seca, enfim, uma praga, né? Eu vou poder alegar isso
Não. Por quê? Porque geralmente esses contratos aí já são feitos com essa cláusula. Olha, como é muito frequente esse tipo de coisa e é previsível que isso possa acontecer nesse tipo de coisa, de negócio, geralmente você já tem uma cláusula lá nesses contratos a responsabilização do devedor por qualquer coisa que possa acontecer relativo a isso. Aconteceu, choveu demais, não interessa, cara. Se é produtor rural, você já tem que estar meio que sabendo que esse tipo de coisa pode acontecer. Não vai ser nem a primeira nem a última vez que vai acontecer isso aí, certo? Então, tem muito disso aí. Havendo previsão no contrato para responsabilização por esses eventos por meio de cláusula de assunção convencional. É da natureza do negócio que você possa prever e esperar que possa acontecer esse tipo de situação que atrase ou acabe com a sua produção. Então, você tem que assumir esse risco, certo? Outra questão que nós vamos estudar aqui, que o devedor ainda responde, em casos especificados, em norma jurídica. Em norma jurídica, como tem no artigo 583 do Código Civil, tá? Que fala aí do contrato de comodato. Vamos ver aqui o que nos diz. Cinco oito três. Depois nós vamos estudar esses contratos aí em espécie, né? Se, correndo risco, o objeto do comodato, juntamente com outros do comandatário, antepuser este à salvação dos seus abandonando do comodante, responderá por dano ocorrido, ainda que se possa atribuir a caso fortuito ou força maior, certo? Então, é uma causa aí prevista, devidamente prevista em lei, e daí o devedor vai responder, mesmo ocorrendo caso fortuito ou força maior, certo? Voltando aqui, aí nós vamos para a terceira hipótese, né, de extinção por fatos posteriores. Falei que era o tópico maior, né, da nossa aula de hoje, que é a resolução por onerosidade excessiva. Certo? Resolução por onerosidade excessiva. Tem um pouquinho de tinta lá para aproveitar. Vamos lá. Isso aqui está, o que nós já lemos, né, naquela que quando a gente estudou a possibilidade de revisão contratual, no artigo 478 do Código Civil, mas vamos nos lembrar dele. Vamos lá. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da situação, tá? Então, é autoexplicativo, a gente até já falou disso um pouco na questão da possibilidade de revisão contratual, e aqui estamos falando de novo, porque, além da revisão contratual, eu posso pedir a resolução por onerosidade excessiva, tá? Só que aqui a gente tem que colocar algumas observações, né? Que aqui é o seguinte, ó, a onerosidade tem que vir de um evento extraordinário.
e imprevisível. Tá? Que dificulte extremamente o adimplemento do contrato. E aí é aquela coisa que ninguém espera que vai acontecer. Por isso que essa cláusula aqui, isso aqui não pode ser usado nos contratos aí rurais, que a gente vê aqui no Mato Grosso todo dia. Eu fechei um contrato, vendi a soja, portanto, daí caiu o preço ou subiu o preço, eu vou perder muito dinheiro, agora eu não quero mais, onerosidade excessiva, não. Cara, é da natureza do seu negócio, tem que saber lidar com oscilação no mercado, oscilação do preço, chuva a mais, chuva a menos, pragas, doenças, é da sua natureza. Você tem que estar prevenido da ocorrência desse tipo de situação, tá? Quer mexer com isso? Se prepare para esse tipo de ocorrência, certo? É aquele evento extraordinário imprevisível, totalmente imprevisível, que ninguém espera que vá acontecer. O maior exemplo que a gente pode citar, que aconteceu, que todo mundo aqui viveu, a pandemia. Quem esperava que acontecesse uma pandemia? Fechando comércio, fechando tudo, ninguém podendo sair de casa. Como que eu vou pagar o aluguel do meu comércio? Eu não posso trabalhar, e etc, etc. Então, assim, são várias situações que fizeram com que, né, da pandemia, é um bom exemplo dessa questão aí, tá? E aí, a gente já coloca aqui, conforme está escrito ali na lei, né, no artigo que a gente acabou de ler, que é o seguinte, que isso aqui é importante, ó, os efeitos da sentença que determinar a resolução retroagirão a data da citação do processo em que se pleiteia a extinção. Ou seja, né, são efeitos ex tunc. Beleza? Então, vamos lá. Ainda falando disso, olha só, que diz enunciado 366 da quarta jornada de direito civil. O fato extraordinário e imprevisível, causador de onerosidade excessiva, é aquele que não está coberto objetivamente pelos riscos próprios da contratação. Que é aquilo que eu falei. É um contrato envolvendo venda antecipada de produção agrícola, os riscos dessa atividade já estão incluídos, falta de chuva, excesso de chuva, uma eventual praga, uma seca, a oscilação do preço no mercado, já está previsível. Eu não posso alegar esse tipo de coisa para tentar a resolução contratual para isso, tá? Olha só o que já tem aí, inclusive, entendimento do Superior Tribunal de Justiça nesse caso. Ó. O Superior Tribunal de Justiça tem afastado a resolução à revisão dos contratos de safra diante de eventos como chuvas, pragas e oscilações no preço, pois tais fatos poderiam ser previstos pelas partes contratantes. Certo? E ainda nessa questão, vemos o enunciado número 365 da quarta jornada de direito civil, que diz o seguinte: dispensa a prova da extrema vantagem para incidência do artigo 478. Olha só o que ele diz.
A extrema vantagem do artigo 478 deve ser interpretada como elemento acidental da alteração de circunstâncias que comporta incidência da resolução ou revisão do negócio por onerosidade excessiva, independentemente da sua demonstração plena. Certo? Eu não preciso comprovar de fato, basta eu demonstrar que houve uma oscilação muito grande, uma onerosidade muito excessiva da minha obrigação e que a outra parte está em extrema vantagem. Certo? E ainda, você, como nós já estudamos anteriormente, né? E aqui vale sempre lembrar e destacar, a extinção do contrato, a resolução do contrato, é sempre a última via. Sempre se busca a manutenção. Então, como nós já estudamos anteriormente, esse 478 ele também justifica a revisão contratual e não apenas a sua resolução. Certo? E ainda temos também e aí, aqui também, ó, a quarta jornada de direito civil, ele aprovou enunciado no seguinte sentido, ó, a parte autora deve ser ouvida quanto à sua intenção de rever o contrato. Então, eu entro com a ação, o juiz não pode resolver o contrato sem antes ouvir a outra parte, porque a resolução é sempre a última alternativa. Se eu conseguir resolver, rever, fazer um acordo, né, colocar novas condições, é melhor, certo? Olha aí o que diz o enunciado número 367. Em observância ao princípio da conservação do contrato, nas ações que tenham por objeto a resolução do pacto por excessiva onerosidade, pode o juiz modificá-lo equitativamente, desde que ouvida a parte autora, respeitada a sua vontade e observado o contraditório. Tá? E aí nós temos também o artigo 480 do Código Civil, que diz o seguinte: se no contrato das obrigações couberem apenas uma das partes, poderá esta pleitear que a sua prestação seja reduzida ou que alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva e o desequilíbrio contratual, e aí manter o contrato em vigência, certo? A revolução do contrato é sempre a última alternativa, sempre se busca manter ele, tá? E aí vamos para a quarta possibilidade. Que é a cláusula resolutiva tácita. Cláusula resolutiva tácita, aquela que não é expressa, certo? Olha só. Essa aqui é aquela que decorre da lei e não apenas da vontade das partes, tá? E gera a resolução do contrato em decorrência de um evento futuro e incerto. Certo? E aí é o seguinte: como ela, olha que interessante, decorre da lei e não da vontade das partes, ela depende de interpelação judicial. Para reivindicar a resolução contratual por cláusula resolutiva tácita, ou seja, que não está previsto no contrato, mas sim decorrente de lei, eu preciso de uma interpelação judicial, uma decisão judicial que vai reconhecer essa resolução do contrato. Tá? E aí, onde está isso? No artigo 474
do Código Civil. Lá ver. Olha aqui, ó. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito. A tácita depende de interpelação judicial. Aqui o exemplo clássico é aquela que a gente já mencionou, né, dos contratos de financiamento. Eu preciso, ela decorre de lei, né? Não precisa nem estar no contrato, decorre de lei. Tem uma lei prevendo lá a inadimplência, tal, resolve, eu posso pedir a liminar de busca e apreensão. Só que eu tenho que primeiro notificar e daí depois pedir em juízo a liminar, deferindo o pedido, tal, para depois reconhecer a resolução contratual e assim conseguir o meu objetivo, certo? É um exemplo aí dessa questão, certo? E aí nós temos também no artigo 476, olha só que interessante, 476 do Código Civil, isso aqui é bem interessante, essa cláusula. A gente chama de exceção contrato não cumprido. Sabe aquela historinha de quando você briga com seus irmãos ou primo, né? Aí você vai chamar a mãe e daí ele fala assim, ele me bateu, não sei o que. Você fala assim, mas foi ele que começou. É mais ou menos isso. O cara vai lá no juiz e pede a resolução do contrato porque você não cumpriu a obrigação e daí você, na sua defesa, fala assim, mas foi ele que começou. Foi ele que descumpriu primeiro. Olha só aí. Vamos ler aqui. ó. Coloquei certo. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir um implemento do outro. Então, você tinha que cumprir, principalmente se elas são, tipo, que você entende que são causais umas às outras, né? Por exemplo, eu só vou passar a escritura do imóvel depois que ele pagar a última parcela. Se está lá no contrato isso, eu não vou poder exigir que o cara me escriture imóvel se eu não terminei de pagar tudo. Certo? Então, são resoluções, são contratos que a gente tem que cumprir para depois exigir a parte do outro. Por exemplo, hoje, um exemplo, uma ação que chegou esses dias aí para nós ali na primeira vara. O cara fez um contrato em que prometia uma certa diminuição de energia elétrica por ter instalado os negócios lá, não sei exatamente o que era, se era energia solar, o que era, mas ele prometeu em contrato que ele só receberia, só descontaria os cheques lá que ele recebeu, tipo cheque calção, se a parte contratante, o comprador do serviço, tivesse uma redução de até 80% na conta de energia, uma devolução lá de 80%. Não foi cumprido isso, a diminuição foi menor, e o cara mesmo assim descontou os cheques. Então, o outro lá, que ele defendeu, você não cumpriu a sua obrigação, você não pode exigir a minha, certo? É mais ou menos isso aí, tá? E aí, e aqui daí nós temos ainda o artigo 477, é importante também utilizar. O artigo 477, que também é uma causa de resolução tácita, que diz o seguinte: depois de concluído o contrato, eu vou ler aqui porque não vai caber no quadro. Depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou. Poderá a outra parte recusar-se à prestação que lhe incumbe até que o primeiro satisfaça ou dê sua garantia bastante de satisfazê-la. Vamos ver aqui o que diz o artigo. Olha só. Se
depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la. Ou seja, eu tenho um contrato lá em que a parte se comprometeu a fazer pagamentos e eu vejo, por diversas razões, que ela não vai conseguir me pagar, certo? E aí eu entro em juízo, porque isso aí nós estamos falando da tácita, então preciso de interpelação judicial. Eu entro em juízo mostrando, ó, o cara se comprometeu em pagar X, mas ele já está devendo, está com o nome no Serasa, a empresa abriu recuperação judicial, sei lá. E aí eu provo para o juiz que ele não vai ter condições de me pagar, e o que eu faço? Eu peço o reconhecimento tácito, resolução antecipada. Eu vou pedir para que antecipadamente se reconheça como resolvido o contrato e que essa parte me pague ou que consiga me garantir o pagamento. Certo? Olha só que força tem aí o artigo 477. Ó. Quebra antecipada do contrato ou inadimplemento antecipado. Tá? E aí, gente, como é sempre a regra, a tentativa de manutenção do contrato, antes de se resolver o contrato, o que nós vamos tentar buscar? Garantias de sua adimplência, certo? Só depois de realmente comprovado que não tem como, aí eu peço a resolução. Mas primeiro eu vou pedir a garantia do contrato. Olha o que diz aí o artigo, a 5ª Jornada de Direito Civil, que diz o seguinte: ó, a resolução da relação jurídica contratual também pode decorrer de inadimplemento antecipado. Certo? E aí também nos diz, enunciado aprovado na 5ª Jornada de Direito Civil, a exceção de inseguridade prevista no artigo 477 também pode ser oposta à parte cuja conduta põe manifestamente em risco a execução do programa contratual. Certo? E aí nós vamos para a questão da resilição. Agora a gente estudou a resolução, nós vamos começar a estudar a resilição contratual. Certo? E aí eu vou fazer mais uma pausa, tá? Depois eu volto aqui.